Boa noite, muito boa noite. É uma alegria bem grande de poder estar aqui hoje no Age Brasil 2021, esse evento tão legal que o pessoal organizou. Aliás, parabéns pela organização a toda a equipe. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez ao professor Sérgio Barra e à professora Fabiana Lopes da Silva pelo convite. Para falar um pouco, então, de impressão 3D metálica, né, ou manufatura aditiva metálica. Vamos lá? Antes de entrar na palestra, propriamente dita, eu queria dividir com vocês como foi o meu contato, né, com essa tecnologia. Lá em 2018, 2019 e o comecinho de 20 também, eu entrei em contato, né, com este mundo da impressão 3D metálica com um objetivo de entender o que estava acontecendo com relação a essa tecnologia, né, no mercado, quem estava se movimentando, para que lado a tecnologia estava indo, para que eu trouxesse para a empresa em que eu trabalhava na época uma sugestão de entrada, né, um acesso a essa tecnologia. Empresa essa que não trabalhava, não sabia mais do que as notícias, enfim, que são divulgadas sobre essa tecnologia. Tá? Então, foi assim que eu pude entrar em contato com muitas pessoas envolvidas, desde professores, pesquisadores em centros de referência aqui no Brasil e fora também. Pude falar com algumas pessoas que trabalham em startups, em algumas empresas já mais tradicionais também. E disso tudo, então, a partir disso que eu trago esse apanhado. Né? É breve, a gente entra em alguns processos, né? Começamos ali com uma história, motivação por trás da tecnologia, da adoção da tecnologia, melhor dizendo. Passamos sobre os principais processos, são vários, né, diferentes, então os principais a gente dá uma olhadinha, depois uma pincelada em mercado, tendências e, por fim, alguns cases para mostrar o que a tecnologia já é capaz de entregar, né, o que já tem por aí, tá bom? Então, vamos lá. Contando um pouquinho da história e a motivação por trás da impressão 3D metálica, foi lá mais ou menos em 1995. A impressão metálica, na verdade, é um processo CNC, né, no qual se adiciona camada a camada, a peça é feita camada a camada, né, até que se tem um objeto tridimensional, por isso manufatura aditiva, né, uma camada sendo adicionada sobre a outra. Então, foi lá em 1995 que a EOS lançou no mercado a sua primeira impressora. Aí, nos anos seguintes, aos poucos, outros fabricantes foram lançando também seus equipamentos, né? Aí, nomes bem conhecidos, com certeza quem trabalha com isso ouve muito e já viu esses equipamentos de perto, como a SLM Solutions, a Arcan, né? A Trump, enfim. Até que lá em 2016, 2017, mais ou menos, houve um boom. Muitos fabricantes entrando, muitos players entrando com novas tecnologias, com as mesmas também, ao mesmo tempo. Muito em função do vencimento, da expiração de algumas patentes, das primeiras, né? Que possibilitaram, então, que outras empresas acessassem essa tecnologia e explorassem comercialmente também. E aí, a partir desse boom, houve, então, uma popularização. Foi aí que a gente começou a ouvir falar muito mais, né? No início até havia um certo encantamento, assim, porque as pessoas já tinham ouvido, já tinham tido algum tipo de contato com a manufatura aditiva de polímeros, né? E aí, quando surgiu, puxa, metálica, que legal e tal, que diferente, né? Hoje a gente já está mais acostumado, já passaram mais alguns anos, e aí a gente já está mais habituado, né, quando ouve alguma coisa a respeito disso. E por que
que tem acontecido, então, porque houve esse boom e porque chama atenção, né? Porque é uma tecnologia que permite muitas coisas boas, né? Então, a começar, por exemplo, pela liberdade de forma. É possível imprimir em 3D alguns objetos que simplesmente não... Algumas peças, né? Que simplesmente não se poderia fazer por outros processos, por conformação mecânica, por usinagem, enfim. Não teria como. Essa liberdade de forma também permite conseguir a mesma funcionalidade e resistência, né, do que se obteria com muito mais material, então com menos material, que possibilita, né, a ter uma redução de peso, redução de custo por usar menos matéria-prima também, a questão aí até de sustentabilidade envolvida. E uma vez que exista um parque razoável de impressoras instaladas, né, de players trabalhando com isso, também, naturalmente, fica possível fazer as peças, imprimi-las mais perto da real data de utilização, vamos dizer assim. Então, há essa possibilidade de até reduzir estoques, ou se a gente imaginar assim, peças de reposição, por exemplo, de veículos que já não são mais fabricados, mas que precisa ter as peças de reposição, não haveria necessidade de ter um grande estoque, né? Se poderia, então, produzir à medida que realmente fosse acontecendo o consumo. Além de dispensar, por exemplo, ferramental, né? Então, isso seria muito interessante. Custos logísticos, né? Também podem ser bastante reduzidos. Agora, é claro, como uma tecnologia nova, também existem desafios. Tá? Por exemplo, ainda são poucos os materiais disponíveis em termos de composição química, os custos desses materiais são elevados, o próprio custo dos equipamentos, das impressoras é alto. A gente vai passar ali por diferentes métodos de produção, e a gente vai ver que alguns métodos permitem produzir com uma velocidade mais alta, outros em tamanhos maiores, outros com um acabamento superficial legal, uma precisão boa, mas não tem um método que faça tudo isso ao mesmo tempo. Então, existem alguns desafios, né? Se você precisa de uma grande peça, uma grande precisão, dependendo do material, não vai ter um método único, ideal, que te permita fazer isso, né? Recursos humanos, precisamos sempre formar muita gente para cada vez mais trabalhar, ainda há uma carência, né, de pessoal qualificado. E muitas coisas que simplesmente estão a caminho, estão sendo feitas agora, pelo fato da tecnologia aí ser relativamente recente. Então, alguns padrões, certificações, eles estão sendo feitos nesse momento. Falando sobre os principais processos, eu lembro de mim mesma quando comecei a entrar em contato com a tecnologia, era uma confusão, né? Uma sopa de letrinhas. E até que a gente entende, né, que existem os nomes oficiais e os nomes paralelos, e as siglas muito usadas para esses nomes paralelos. Mas aí a gente depois vai se dando conta que o que significa, né, que grande processo, família de processos, vamos dizer assim, é cada um deles. Eu destaco desses todos aqui como mais importantes, o Power Bed Fusion, que é a fusão em cama, leito de pó, também o Binder Jetting, né? Com metal ou com areia, Metal plus Binder ou Sand plus Binder, né? Os métodos de deposição direta de energia, Direct Energy Deposition, e por fim também tem ganhado aí um destaque a extrusão, Material Extrusion, considerando principalmente o filamento polimérico com particulado metálico. Tá? Então, esses são os que mais amplamente são empregados hoje, que mais vocês vão ouvir falar, se forem, né, fazer algum projeto, algum case, ou lerem alguma coisa a respeito. Então, o primeiro processo que eu destaco é a fusão, né, em leito ou cama de pó, como o próprio nome diz ali no desenho abaixo, nesse slide,
com o esquema da impressora a gente pode ver. Existe uma cama onde é espalhado esse pó metálico, e aí existe a fonte de energia que vai fundir esse pó metálico, é um feixe de laser, né, direcionado por espelhos, enfim, e que vai varrer a superfície conforme o desenho da peça a ser feito, vai varrer formando então uma primeira camadinha, né? A gente vê na foto da direita, embaixo, justamente isso, uma camada ali sendo feita, né? Aí, dentro da impressora a gente pode ver o local onde fica a peça embaixo, né? Ela vai descer uma camada, vai vir um rolo ali que espalha novamente o pó metálico sobre essa cama de pó, e o processo se repete, né? O laser varre novamente a superfície, mais uma camada, vai descer mais um pouquinho a peça, o rolo vem de novo, espalha o pó, né? E o laser faz a fundição. E assim sucessivamente até se ter a peça pronta. Tá? A resolução é muito boa, a gente pode ver o tipo de peça também ali na direita, a fotinho de cima, o tipo de peça que pode ser feito por esse processo, é uma resolução muito boa, já é bastante utilizado no mercado aeroespacial, que é de longe o mais maduro de todos na adoção dessa tecnologia, também no automotivo, óleo e gás e médico. Eu procurei trazer para todos os processos um SWOT, né? Então, esqueci de comentar, olhando para esse processo aqui, que é fusão em leito de pó, esqueci de comentar, me desculpem, no slide anterior, o nome dele é DMLS, ou Direct Melt Laser Sintering, tá? Então, para o DMLS, forças, a resolução, que é muito boa, e o preço das impressoras. No mundo, assim, se a gente for pensar em número de impressoras, é o equipamento que mais existe, esse tipo de equipamento no mundo. Tá? Então, já há uma certa maturidade, o preço já diminuiu em relação às primeiras lá atrás. Né? Oportunidades a indústria aeroespacial adotando amplamente a tecnologia e aumentando, né? Está aí, está pronta, as impressoras estão aí, então tem muito espaço ainda para a adoção dessa tecnologia. Como fraquezas, volumes ainda pequenos de impressão, né? Peças pequenas, velocidade de impressão baixas e os pós finos, mais finos, e são de um valor mais caro também. E as ameaças estão justamente relacionadas, né, a essas fraquezas. Então, as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas exatamente agora, elas vêm com a promessa de aumentar muito a produtividade e, com isso, baixar custos e também trabalhar com insumos mais baratos. Tá? Os players, exemplos aí de players que fazem equipamentos para esse processo, né? A CLM Solutions, Renshaw, EOS, Arcan e a Concept Laser. Ainda olhando para processos de fusão em leito em cama de pó, a gente tem o EBM, Electron Beam Melting, que a ideia é a mesma, né? Se a gente for olhar de novo aqui no desenho esquemático da impressora, tem o local da peça, né? Vai ser espalhado o pó, só que a fonte agora de energia que funde esse pó, ao invés de ser um laser, é um feixe de elétrons. Então, esse feixe vai varrer a superfície da mesma forma, né? Que o processo anterior, vai fazer a fusão daquela camada, a peça desce, espalha-se novamente a camada, né? E vem essa fonte de energia aí e funde novamente. E assim sucessivamente até se ter a peça pronta. Nas fotos ali à direita, na parte inferior do slide, a ideia de uma camada sendo feita e de um tipo de peça, uma peça de demonstração, né? Um peixinho aí, mas que mostra o nível de detalhe que se pode ter por esse método. É possível imprimir conjuntos inteiros, né? Isso é muito interessante. E, bom, os mercados que adotam essa tecnologia, aeroespacial, sem dúvida nenhuma, automotivo vindo atrás, aí, óleo, gás, médico e joalheria de novo.
Quanto ao SWOT, é parecido com o método anterior, né? A resolução é muito boa. Os pós são um pouco mais baratos do que os usados em DMLS, como oportunidades. Uma adoção muito grande ainda pode acontecer na indústria aeroespacial. Fraquezas similares, né? Volumes pequenos, o tamanho das peças é pequeno, velocidade baixa de impressão e as impressoras são caras. As ameaças relacionadas a essas fraquezas dizem respeito às novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E um player, a Arcam. Mudando de família, de processos, a gente passa, então, para energia de deposição direta, né? Direct Energy Deposition, Blow Powder, então pó soprado, vamos dizer assim. Como a gente pode ver no desenho, na parte esquerda inferior, o que acontece, né? Existe esse pó sendo, então, soprado e o laser, logo na sequência, então, desse pó soprado, fazendo a fusão dele. E aí é uma liberdade, né? O movimento pode acontecer em vários eixos para fazer para dar o formato, né? A peça. Uma das vantagens é que justamente não tem aquele local onde a peça precisa ficar, onde a peça fica, né, dentro da impressora, sendo baixada, vamos dizer assim, a cada camada de impressão. Então, é possível fazer peças bastante grandes por esse método aqui. A densidade final é bastante boa também. É possível fazer reparos em peças de alto valor, ferramentas, por exemplo. E mercados que utilizam aeroespacial, para variar, está super maduro, já adota, né? Militar, óleo e gás. Com relação ao SWOT aqui para esse método, as forças estão relacionadas a essa possibilidade de fazer peças grandes, né? Os pós são mais baratos, um pouco do que dos métodos anteriores, e as propriedades mecânicas que se atingem aqui são muito boas. Como oportunidades, assim, é possível fazer misturas, né, de pós diferentes e, com isso, ampliar o leque de possibilidades em termos de composição química. Isso é bem interessante. E também é possível usar pós mais baratos ainda. Fraquezas: as impressoras são caras, as velocidades ainda são baixas, né? É possível fazer peças grandes, mas as velocidades são baixas e precisa haver uma atmosfera controlada em termos de oxigênio. Então, se eu fazer uma peça bem grande, né, a gente viu no slide anterior, ali quase o tamanho de uma pessoa, isso vai ter que estar dentro de uma câmara com uma atmosfera controlada. Como ameaças, né, o método DMLS oferece uma precisão maior do que esse método aqui, com impressoras mais baratas, e os métodos de soldagem oferecem maiores velocidades. E dois players que estão aí fazendo equipamentos para esse processo é a Trumpf e a Optomec. Mudando de novo de família, de processo, mantendo a família agora, ao invés de pó, arame, ainda é o método de deposição direta de energia. Então, como a gente vê ali no desenho esquemático à esquerda, na parte inferior, ao invés de ser pó, é realmente um arame, né? Um arame de solda. Né? E aí vem um feixe de elétrons ou plasma e faz a fusão desse arame. Produz também, a densidade das peças é bastante elevada. Na foto da direita, na parte inferior, é um aspecto, lembra muito, né? Realmente a componentes soldados. Assim. Esse é o aspecto da peça impressa em 3D por esse método. Como forças, os volumes é possível fazer peças bastante grandes também. A velocidade aqui é alta e os insumos, esses arames de solda, são muito mais baratos do que os pós. Oportunidades de fazer misturas com arames diferentes. Também ajuda a diversificar um pouco em questão de quanto à composição química. A adoção possível aí naval, indústria naval, de óleo, gás e mineração também, já adotando e com possibilidade, potencial para adotar mais ainda. Fraquezas:
uma baixa acurácia e as máquinas que são caras. E como ameaças, o Blown Powder oferece maior precisão em impressoras mais baratas. Tá? Eu destaco aqui a Norsk Titanium e a Prodways, tá? que são players aí relevantes nesse processo. Agora sim, mudando de família de processo, com ligante, binder jetting, metal plus binder, né? Metal mais ligante. Aqui a gente tem a impressão sendo feita, então, com uma espécie de pasta, tinta, que é composta por um ligante e mais o pó metálico. No desenho da impressora ali, a gente pode perceber, existe aquele local onde a peça vai sendo feita, camada a camada, só que agora não é uma fonte de laser, nem de feixe de elétrons, nada, né? É essa tinta que vai desenhando camada a camada a peça, vai baixando a cada camada ali o suporte. E aí o que se tem? Uma peça verde ao final dessa primeira etapa da impressão em si, sem resistência mecânica, né? E é preciso, então, haver um processo posterior de sinterização, onde vai se fazer a remoção desse ligante e vai se obter a propriedade mecânica em si do componente. Tá? Então, o método indireto de fabricação por impressão 3D metálica. Mercados que estão adotando aeroespacial, militar, óleo, gás e automotivo. A foto abaixo ali do slide, à direita, mostra uma batelada de pecinhas relativamente pequenas sendo feitas. Tem um pó em volta. Esse pó, ele, na verdade, as peças são colocadas, né, adicionado esse pó durante o processo de sinterização, para fazer a sinterização. Vamos lá, as forças. São velocidades bastante altas de impressão. Não são necessários suportes. Né? Como oportunidades, mercado de joalheria e médico podem ser bastante beneficiados. Né? Vocês estão vendo que joalheria aparece algumas vezes, médico também, porque são peças com alto valor agregado, uma necessidade, principalmente de joalheria aí, de liberdade de forma grande, né? Precisa para poder fazer ali peças bonitas, especiais, enfim. E são metais preciosos, então faz todo sentido a adoção dessa tecnologia. E no médico também, né? A possibilidade de fazer, por exemplo, uma prótese especificamente para a pessoa agrega muito valor, faz muito sentido fazer próteses, né? Esse tipo de peça por impressão 3D metálica. Fraquezas, é um processo indireto, né? O pós-processamento é bastante caro. As peças verdes são frágeis a perdas relacionadas a esse fato de ter que se fazer a transferência, né? Do local de impressão para esse segundo processo, tá? Podem existir perdas. E há uma questão aí de PI desse ligante também. E ameaças. Então, as ameaças estão relacionadas ao fato de que produzir por DMLS é mais barato, permite maior precisão e resistência mecânica do que aqui. Tá? Um player importante é a X1. Mudando de novo de família, de processo, a gente tem extrusão de material, Material Extrusion, Metal plus Polymer Filament, ou seja, a gente tem um filamento polimérico com pó metálico. Né? A impressora usa isso como matéria-prima para fazer a peça. Também vamos ter peças verdes aqui. Dá para ver aqui na foto abaixo, né? À esquerda, que a gente tem a peça amarelada ali, mais avermelhada. O tom mais avermelhado é a peça verde, né, recém-impressa, então está ali metal e filamento ainda. Na parte da direita, a gente tem a peça após a sinterização, então já não tem mais o polímero aí, né, somente metal. Vejam o aspecto, há uma questão aí de porosidade, né,
rugosidade, enfim, superficial, mas essa é a carinha das peças feitas por esse método. 2 players importantes, Markforged, Desktop Metal. Acho que Desktop Metal tem chamado bastante atenção na mídia, e a gente ouve falar bastante sobre os investimentos que eles receberam, né, nos últimos anos. Então, é bom estar atento a esse pessoal que está constantemente investindo em seus processos, enfim, aperfeiçoando os seus equipamentos, né? Vale a pena ficar de olho com esse pessoal. Dinheiro não falta, né? Então, eles devem apresentar tecnologias cada vez mais interessantes. Sobre os processos e os materiais, mais especificamente agora, eu trago aqui 2 tabelinhas, resumo. E lembrando, né, isso aqui é 2018, 19, um pedacinho de 20, então, certamente de 20 para 21, mesmo com a pandemia, que deu uma segurada na evolução de adoção da tecnologia, de certa forma, né? Mas tem mais coisas aí, tem muito material sendo desenvolvido nesse momento. Essa tabela já é bem maior, mas para dar uma ideia, né? Os tipos de metais que são usados, pelo menos usados aí com mais frequência, são aços ferramenta, aços inoxidáveis, metais preciosos como ouro, né, por causa da joalheria, titânio, níquel, cobalto e alumínio. E olhando para os processos, então DMLS trabalha com todos, praticamente todos, Brown Powder quase todos, Welding também, quase todos, pouco menos de metal com ligante e EBM menos ainda. Tá? E os nomes dos fabricantes, eu quando entrei em contato com a tecnologia, alguns deles eu confesso que eu não conhecia, por exemplo, a TLS, que produz quase todas as composições aí principais de pós, eu não conhecia. Outros já são mais conhecidos, a GE, né, a Carpenter, a GKN, Oregon, a própria Sandvik, são nomes bem mais conhecidos, enfim, mais tradicionais aí em metalurgia do pó. Tá? Então, para dar uma ideia aí de quem são os fabricantes de insumos, quais são os metais, para que processos que eles são empregados. Dando apenas os nomes, alguns nomes para alguns bois, vamos dizer assim, algumas das ligas mais usadas aí de alumínio, cobalto, titânio, de níquel, ouro, e as de aço, né, aço inoxidável e o Maranging, são exemplos, alguns poucos exemplos, já com a nomenclatura, tá, que vocês encontram material aí, se quiserem fazer um protótipo, se quiserem fazer um estudo de caso, ou mesmo imprimir algo aí já com mais maturidade, esses materiais vocês vão encontrar com facilidade para fazer isso. Bem, olhando para mercado agora, uma pincelada aí sobre o mercado. A cadeia de valor nessa tecnologia da impressão 3D metálica, ela é composta por 3 segmentos principais. Então, há quem trabalhe com matéria-prima, e isso pode ser produzindo os pós ou os arames, ou mesmo existem alguns métodos que a gente não passou aqui, que são menos empregados, que usam até soluções contendo partículas metálicas, né? Mas, basicamente, pós principal e arames, filamentos também. Então, com a produção dessas matérias-primas, há aqueles que se especializam em otimizar matérias-primas, então, engenheirar, vamos dizer assim, para entregar com mais propriedades mecânicas, principalmente. Então, há players que se envolvem nessa parte, nesse segmento da cadeia, há players que se envolvem com os equipamentos, são fornecedores de equipamentos, e há players que se envolvem com o serviço. E, é claro, vários players que atuam em mais de um segmento, matéria-prima e equipamento, seguidamente estão juntos. Serviços, às vezes, também. Tá?
Então, tem players que atuam em todos esses 3 segmentos principais. Tamanho de mercado. 2019, 20, mais ou menos 2,5 bi de dólares, tá? Um pace aí de crescimento de 30% ao ano, deu uma quebradinha em 2021 por causa da pandemia, mas não muda muito aí essa tendência, e ao final da década devemos chegar em torno de 30 bilhões, o tamanho desse mercado, somando tudo, tá? Os 3 segmentos acima. Quando a gente olha como estamos hoje e a previsão até o final da década, o que a gente vê? Que a fatia relacionada a mercado a maior é a de equipamentos mesmo, e deve continuar assim por um bom tempo, né? E lá no final da década, então, daqueles 20 bi, mais ou menos a metade vai ser composta por equipamentos, e a outra metade se divide ali entre serviços e materiais. Tá? Olhando para o mercado, quem mais adota a tecnologia é o aeroespacial, que é quem está mais maduro, já tem um modelo de negócios bem definido, padronização já é escalado, né? Esse método de produção, seguido por médico, automotivo. É isso aí. A automotivo não é para peça ainda de seriada, muito mais para prototipagem, ferramental, algumas peças de reposição, tá? Também volumes pequenos, assim, para carros premium, já se faz alguma coisa. Depois, óleo e gás e naval, tá? Olhando por materiais, se a gente somar titânio, cobalto, níquel e aços, só aí dá quase 80% de tudo que se faz atualmente. E por região, os Estados Unidos sozinho, 40% do mercado. Tendências. Uma das coisas que se verifica, a matéria-prima mais usada na manufatura aditiva metálica é pó metálico, esférico. E nos processos de produção convencionais, se observa que uma parte pequena do ciclo total de produção é a atomização em si. No caso do gráfico, a gente tem um processo de atomização a gás, ALD, VIGA, tá? Que é bem tradicional. Assim, para esse processo, 28% do tempo é atomizando em si. As outras etapas são de preparação da carga, né, a fusão em si, desgaseificação desse metal líquido. Depois tem um bom tempo para correção aí de composição química, fazer as amostragens, né? Fazer as adições finais de ligas, e aí é que ocorre a atomização. Então, a produtividade, ela acaba sendo baixa, né? Então, esse tempo de power on, vamos dizer assim, fazendo pó, né, o power on do atomizador em si, ele varia entre 10% e 30% para a maioria dos processos de produção. E existem, então, startups que estão trabalhando neste momento já há algum tempo, na verdade, com tecnologias que vêm para aumentar, o que prometem aumentar muito essa produtividade, com isso reduzir os custos. Né? Isso acontecendo vai ser um passo bem importante. Tá? Então, reside aí, neste ponto, uma grande disrupção na tecnologia de impressão 3D metálica. Tá? Então, fiquem de olho aí que deve estar chegando coisa legal no mercado. Então, a gente teria mais ou menos assim um processo que usaria, né, vários conceitos, então, desde energia solar, por exemplo, que a gente teria o metal líquido sendo preparado, né, usando materiais sucata, convencional, do próprio processo de impressão 3D metálica, podem vir aí algumas peças com defeito, né? Isso volta a ser fundido. O pó
que foi já utilizado, né, sobrou ali dos processos, há uma perda de pó, né, e que vai perdendo, ou porque fica oxidado, ou porque se funde parcialmente com as partículas, né, eles não podem mais ser usados para impressão, então vai para a carga líquida também. Então, se teria o tempo todo essa fusão acontecendo, distribuindo, então, para os atomizadores o tempo inteiro esse aço líquido, né? Então, isso aumentaria muito o tempo de atomização, chegando aí com um power-on de até 90% no atomizador, né? Essa é a tendência, é isso aí que o pessoal está prometendo que vai fazer para ajudar a reduzir esses custos dos pós. Ainda falando em tendências, então, por processo, né, por tipo de impressora, como a gente pode ver hoje no mundo, o que mais tem é equipamento DMLS. E vai continuar por um bom tempo sendo assim. Só que ganha um destaque aí o verdinho ali, né, extrusão, usando filamento. Binder jetting, com areia e com metal, tá? Areia para fazer molde, né? E aí você depois tem a fundição, então, usando esses moldes, tá? E também EBM ali, conquistando a sua fatia de mercado. Tá? Mas, de longe, hoje e até o final da década, a gente vai ter muito equipamento de fusão em cama de pó DMLS. Por fim, alguns cases, tá? Como a gente viu, o mercado, a indústria aeroespacial é quem está mais maduro, já tem muita peça sendo feita usando impressão 3D metálica. Um exemplo da GE aqui, apenas um, tem muitos outros, é essa válvula de combustível, que é feita com uma liga de cobalto cromo, e que houve aí uma redução, foi possível reduzir em 25% o peso desse componente. Imaginem, né, vários componentes onde se pode chegar a 25%, 30%, 40% de redução em peso para aviões, isso é bem significativo. Só essa aqui já tem mais de 100 mil peças impressas. Esse material, lembrando, né, 2019, 20, essa informação hoje vai ter muito mais do que isso. Está cheio de avião por aí voando com peça feita por impressão 3D metálica. Ainda na mesma indústria aeroespacial, outros exemplos aqui da Airbus são alguns suportes, liga titânio alumínio, onde foi possível ter aí 42% de redução de peso desses suportes. A liberdade de forma para suportes é bastante importante, né? 15% de redução no custo e 75% de lead time. É um exemplo bem legal também. Já na indústria automotiva, para aqueles veículos premium que eu comentei anteriormente, aqui tem um exemplo da Bugatti, pinça de freio. Eles conseguiram 40% de redução em peso, fazendo a impressão 3D metálica, e já finalizaram testes aí de frenagem em velocidades bem altas. A peça chega a temperaturas da ordem de 1000 graus, respondeu bem, teve resistência mecânica suficiente a quente, frio a quente, e é um case interessante aí da indústria automotiva. Alguns cases aqui de próteses, né? Alder Ortho, é o nome da empresa, implantes de joelho e de quadril. Lá em 2015, esse é o dado acho que mais interessante aqui, eles já haviam impresso mais de 50 mil implantes por impressão 3D metálica. Bastante, né? Bastante gente podendo, né, manter aí seus movimentos, enfim, por esse tipo de prótese, especialmente desenhado para ele, né? Para eles, elas, enfim. Gente, era isso. Foi, assim, realmente uma pincelada pelo tempo que nós tínhamos aqui. Agradeço imensamente, deixo aqui os meus contatos, tá? O meu e-mail, meu LinkedIn. Se eu puder dividir com vocês mais alguma informação, se vocês tiverem alguma curiosidade, vai ser um prazer. E eu botei ali #fomento, eu trabalho bastante escrevendo projetos, tá? Para submeter a órgãos de fomento, justamente
visando acelerar a adoção de algumas tecnologias, entre elas impressão 3D metálica. Então, se quiser conversar sobre isso, para ver se é possível fazer um projeto, experimentar, né, um conceito, enfim, fazer algumas peças, evoluir com relação ao amadurecimento dessa tecnologia para a sua realidade, para a sua empresa, eu estou à disposição para a gente bater um papo sobre isso, trocar uma ideia também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e, quem sabe, até o Eng Brasil 2022. Valeu, tchau, tchau.